Como eu aprendi inglês? Foi muito difícil? Levou muito tempo? Usei algum método específico? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Teacher Carol e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Aproveite também para me acompanhar no Instagram @inglesdacarol para melhorar o seu inglês todos os dias. Meu primeiro contato com o inglês foi em casa. Minha mãe sempre foi aquela pessoa que incentivou demais a leitura, então ela investia muito nisso, comprando diversos livros, entre eles livros em inglês, aqueles que tinham a imagem, a palavra embaixo. Aí ela me ensinava e depois eu ficava lendo e relendo aqueles livrinhos, olhando as imagens, tentando lembrar das palavras. Tanto que quando eu entrei na escolinha, eu já até conhecia algumas coisas. O meu início de jornada com o inglês foi assim, esse contato que eu tinha em casa, mas o que eu aprendia na escola regular. Minha primeira experiência numa escola de idiomas foi quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, e foi bem curto, durou em média um ano. Os primeiros meses foram bem legais, eu tinha um professor que incentivava o desenvolvimento das diversas habilidades, né? A prática da fala, da escuta, da escrita, tudo que a gente precisa para se desenvolver de fato no idioma. Mas aconteceram algumas mudanças na escola e caiu bastante a qualidade do ensino e eu não via mais evolução. Até tentaram me colocar em uma turma um pouco mais avançada, mas ainda assim não via aquele progresso. Aí eu falei para minha mãe que não queria permanecer lá. Saí da escola de idiomas, permaneci aprendendo em casa e na escola regular. Pesquisava muitas coisas na internet. A internet mudou bastante nos últimos tempos e a gente está falando de um pouco mais de 10 anos. Então nós não tínhamos o mesmo volume de conteúdo disponível. Era mais comum se achar textos em blogs e também alguns cursos rápidos que eram cursos mais simples, mas que de alguma forma te ajudavam sim nas estruturas básicas. Além dos cursos e dos blogs, eu gostava também de ouvir bastante músicas em inglês e pesquisar pela tradução. Eu gostava também de escrever as minhas próprias, com auxílio de dicionário, às vezes do Google Tradutor. Então eu sempre buscava, com os recursos que eu tinha, desenvolver o meu inglês. Finalmente, em 2016, 2017, eu voltei para uma escola de idiomas. Agora eu já tinha uma base melhor, em que eu tinha estudado por conta, já conseguia me comunicar de uma forma mais simples. E nessa escola as aulas eram 100% em inglês, e eu acredito que funcionou bem para mim porque já vinha construindo uma base, né, há alguns anos. Foi um curso intensivo que durou menos de 2 anos, mas que me ajudou a lapidar, a desenvolver a confiança, a aumentar o vocabulário e o que eu aprendi na minha jornada com o inglês que pode servir como uma reflexão para você. É muito importante, claro, a gente achar um método adequado, material ótimo, bons professores, mas os nossos resultados dependem muito mais da nossa postura como alunos, do quanto nós temos sede por aprender, do quanto nós nos dedicamos e, falando de uma segunda língua, do quanto nós trazemos essa língua para a nossa vida, o quanto o inglês está na nossa rotina, o quanto a gente se expõe. No fim das contas, nós conseguimos acelerar ou atrasar o nosso desenvolvimento. Eu posso dar um exemplo bem claro, né? Na época que eu estava na escola, eu tive colegas que não conseguiram aprender, então nem sempre a culpa é do método. Lá, a gente precisava se preparar antes, durante a semana, para chegarmos na aula e aproveitar ao máximo. Todo mundo tem as suas demandas, todo mundo tem os seus desafios, agenda cheia. Eu também estava em um momento bem corrido da vida, último ano de faculdade, estágio, TCC, e pegando o trem lotado todos os dias, gastando em média 2 horas para chegar até a faculdade e depois do trabalho até em casa. Mas a gente precisa definir o quanto aquela coisa é uma prioridade para nós. E então fazer os sacrifícios necessários. Tem dia que você vai ter zero vontade de estudar inglês, você vai estar cansado depois de um dia de trabalho, depois de um dia de estudos. Mas se aprender inglês é o que você realmente quer, você vai se dispor a isso. Além de tudo isso, eu posso te garantir que é muito recompensador. Os meus conselhos para você, depois de ter compartilhado a jornada, é que você se torne o principal responsável pelo seu processo de aprendizagem. Faça o que você pode com os recursos que você tem. Se você não pode investir agora em ter um professor, em pagar um curso, use os aplicativos gratuitos, dedique 10 minutos do seu dia para o inglês e que esse seja um compromisso diário na sua agenda. Fazendo essas coisas, você com certeza já vai ver muitos resultados e muita evolução no seu inglês. O propósito desse vídeo era a gente trocar essa ideia, queria compartilhar a jornada, de alguma forma te provocar
a assumir a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado, porque é disso que dependem os seus resultados. Já aproveita para me contar aqui nos comentários como foi a sua trajetória com o inglês ou em que ponto da jornada você está, e a gente continua lá essa nossa conversa.